temperaturas elevadas ao redor do mundo, o derretimento das geleiras, céu completamente cinzas são recorrentes e o mundo afetado pela potencialização do efeito estufa. E como isso nos afeta? Todos os dias, milhões de carros, fábricas e usinas queimam combustíveis fósseis que emitem o principal causador de toda essa história, o dióxido de carbono, o principal gás potencializador do efeito estufa. E em meio a esse cenário tão caótico, surge uma nova luz no fim do túnel: os biocombustíveis. Biocombustíveis são fontes de energias obtidos a partir de matéria orgânica e substituem os combustíveis fósseis. Eles podem ser sólidos, como os briquettes, que substituem o carvão mineral, líquidos, como o bioetanol e o biodiesel, que substituem a gasolina e o diesel, e gasoso, como o biometano, que substitui o gás natural. A relação entre a poluição atmosférica e os biocombustíveis é muito importante e está muito atrelado, né? A gente sabe que o maior combustível, o principal combustível que nós temos hoje em dia é o petróleo e os derivados dele, evidentemente. Então são os combustíveis derivados do petróleo e tem uma carga poluidora muito alta, gasolina, o próprio óleo diesel, né? E o planeta não suporta mais combustíveis ou o que nós vemos utilizando dessa forma, porque não são só os automóveis, todos os derivados do petróleo eles são utilizados para mais diversos tipos de queima, caldeira, por exemplo, né? E outros equipamentos que de fato precisam de um certo combustível. E como não suporta mais, devido a toda a problemática, não só de fuligem, mas o próprio aquecimento global, a emissão do CO2 e outros componentes que estão na presença desses combustíveis, se viu a necessidade de a gente ter combustíveis alternativos. E um deles são os biocombustíveis. Os primeiros registros que a gente tem do uso de biomassa vêm lá da pré-história. Eles usavam madeira para gerar fogo, que é uma tecnologia que a gente usa até os dias de hoje, que é usada para gerar calor. Mas a história dos biocombustíveis surgiu de fato no final do século XIX e início do século XX. Os testes realizados no primeiro motor de combustão interna de 4 tempos utilizaram etanol como fonte de combustível. Esse motor foi criado por Nicolas Otto em 1886 e até hoje serve como base para os motores modernos. Em 1900, os carros se tornaram extremamente populares. Isso se deve à linha de produção em massa criada por Henry Ford. Mas por que isso é um marco? Porque, afinal, os carros são os principais consumidores dos combustíveis fósseis. Na Amostra de Paris, que ocorreu em 1900, o engenheiro mecânico Rudolf Diesel apresentou um modelo de motor que era movido a óleos vegetais, óleos à base de amendoim. Em 1937, na Universidade de Bruxelas, o belga Georges Chavagne descobriu que se tirássemos a glicerina do óleo, geraria um combustível mais adequado para os motores movidos a diesel. E assim foi criado o biodiesel moderno. A utilização do biodiesel vem como uma substituição ao diesel derivado do petróleo. E o biodiesel, é claro que ele também causa problema, né? Mas não tanto quanto o diesel derivado do petróleo. A carga poluidora dele é muito menor em relação ao derivado do petróleo. Daí o porquê de se estar trabalhando em função dele, daí porque nós precisamos cada vez mais incorporar a utilização do biodiesel. Agora, para isso nós precisamos ter processos também eficientes. Nós não podemos usar oleaginosas que competem com alimento, porque não adianta cobrir um santo e destapar outro. Então é preciso que se faça um estudo para que a gente tenha a matéria-prima adequada e não compita com outra função dela, mas ao mesmo tempo seja eficiente. Não posso querer produzir em alta escala biodiesel em uma determinada matéria-prima em que a eficiência dela é baixa, por exemplo, o rendimento, né?
E aí não adianta nada. Então o que a gente precisa? Ter as oleaginosas, fazer todos os estudos, ver a sua eficiência, o rendimento, e aí sim, se for viável em alta escala, a produção. Devido à escassez de petróleo causada pela Segunda Guerra Mundial, muitos países começaram a desenvolver pesquisas sobre os combustíveis orgânicos. O Brasil, por exemplo, proibiu a exportação de óleo de algodão porque poderia ser uma matéria-prima para um futuro substituto do petróleo. Devido ao Big Smoke, um nevoeiro carregado de substâncias químicas que causou muitas mortes no Reino Unido, foi aprovado o Clean Air Act, o ato institucional do ar limpo, que visava a melhoria da qualidade do ar. Assim, inicia o debate sobre a necessidade de gerar novos combustíveis menos poluentes que o petróleo. Em relação à poluição atmosférica, não tem nenhum combustível que seja 100% seguro ou 100% isento de algum problema. Mas como eu já comentei anteriormente, o biodiesel, com toda certeza, ele polui muito menos do que o diesel derivado do petróleo. Então, o que nos resta é torcer para que a população como um todo incorpore o biodiesel, que ele consiga ser largamente utilizado, porque o ar atmosférico precisa disso. Nós não observamos a poluição muitas vezes, então achamos que não tem nenhum problema, mas existe. A poluição está em qualquer lugar e nós temos que ter esse cuidado. Pode causar doença, pode causar morte, como causa realmente. Nós temos toda uma problemática de lançamento de compostos na atmosfera que estão aí agravando o efeito estufa, então tem que tomar esse cuidado também. E nesse caso, então, o biodiesel vem aí para minimizar. Uma coisa importante para finalizar é que a minimização, utilizando um combustível não fóssil mais e que cause menos problema, não significa que a gente possa usar ele desenfreadamente. Porque se eu não dar bola para isso, consequentemente vai ter problema também, porque eu vou estar usando em grande quantidade, né? Então a gente tem que ter essa sensibilização e a conscientização de que nós precisamos mudar muitas vezes o nosso modo de vida para que mudemos os combustíveis fósseis para combustíveis alternativos, são os biocombustíveis, mas também ter essa sensibilização para que a gente precisa usar adequadamente e não de uma maneira a estar prejudicando sempre o ar atmosférico em função da poluição atmosférica e também em função do aquecimento global. Em 1973, ocorreu a primeira crise do petróleo, que foi causada por políticas internas dos principais países produtores de petróleo, que reduziram a produção e aumentaram o preço do barril. Eles foram motivados, pois Estados Unidos e a Europa apoiaram Israel na guerra conhecida como o Dia do Perdão. Os biocombustíveis se tornaram relevantes na história do Brasil com a crise do petróleo. Os governantes buscaram por alternativas. A primeira foi o bioetanol e a segunda, o biodiesel. A primeira política pública feita no Brasil acerca dos biocombustíveis foi a criação do Programa Nacional do Álcool, ou PROÁLCOOL, em 1975. O programa tinha como objetivo estimular a produção de álcool para substituir totalmente os combustíveis fósseis em carros. O PROÁLCOOL é um dos programas mais importantes quando a gente revê a história dos biocombustíveis no Brasil. Ele foi implantado em 1975 com o objetivo de substituir parcialmente a gasolina, né? Tanto deu certo que ele acabou substituindo completamente esse combustível. Foi um programa que no começo não era muito bem visto, inclusive ele foi acusado de ser antinacionalista, porque ia de encontro dos interesses da Petrobras, que já era fundada naquela época, mas apesar dos temores, o programa deu tão certo que hoje o Brasil é um dos maiores produtores de etanol do mundo, impulsionou bastante a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. O Brasil, né, foi um dos primeiros países do mundo a adotar um biocombustível na sua matriz energética. Até então nenhum país do mundo tinha feito tal coisa, né? Então é um ponto muito forte, né, quando a gente revê a questão do PROÁLCOOL. E novamente esse programa deu tão certo que existem leis que obrigam a diminuição da gasolina, né, utilizando etanol. A gente não pode esquecer que no ponto da história, aí logo no início dos anos 2000, a gente tem políticas que ampliam a base dos biocombustíveis. Isso faz com que a gente tenha produções de carros tipo flex,
que é aquele que aceitam dois combustíveis, basicamente gasolina e etanol, e a partir de então há novamente um apreço pelo etanol e até mesmo uma corrida por ele, uma vez que o tornou competitivo com a gasolina, e isso faz com que o consumidor possa escolher entre colocar etanol ou gasolina, a depender do preço. A fase inicial do pró-álcool foi de 1975 a 1979, e nele foi produzido cerca de 5,6 milhões de carros movidos a álcool. O Brasil foi um dos primeiros países a adotarem os biocombustíveis dentro de sua matriz energética, sendo assim um exemplo para todos os países do mundo. No início da década de 1980 veio a segunda crise do petróleo, que triplicou o preço dos barris, fazendo com que representasse quase 46% da importação do Brasil. A fase de afirmação do pró-álcool ocorreu entre 1980 e 1986, depois da segunda crise do petróleo. Nesse período, foram criados órgãos específicos para agilizar a implementação do programa. Com isso, a produção de álcool chegou a um pico de 12,3 bilhões de litros por ano. O início da terceira fase do pró-álcool é marcado por um período de forte inflação, que foi de 1985 a 1989. Nesse período, os créditos das usinas de álcool foram cortados, gerando uma estagnação na produção de álcool. Em 1986, houve uma queda brusca do preço do barril do petróleo, que ficou conhecido como contra-choque do petróleo. Mas no Brasil, isso só foi sentido lá em 1988. Com a diminuição no preço do petróleo e, consequentemente, da gasolina, as fábricas de automóveis do Brasil decidiram padronizar os motores dos carros populares para motores a gasolina. Ainda no início da década de 1990, também houve a liberação de veículos importados, como o Lada Niva e o Fiat Tipo, que eram movidos a gasolina e a diesel, que incentivou ainda mais a padronização dos motores a gasolina. Após o Brasil passar por uma crise de abastecimento de álcool, foi criada uma mistura de 60% etanol, 34% metanol e 6% gasolina. Mas logo essa mistura foi dispensada porque o metanol é extremamente tóxico para os humanos. Com o início da última fase do pró-álcool, o período onde se questionou como seria feito a regulamentação dos produtos competitivos com o açúcar pelo mercado interno e o álcool pelo mercado externo, foi conhecido como a fase de redefinição. Para isso, foi criado o Conselho Interministerial do Açúcar e Álcool. E o pró-álcool, na verdade, ele nunca deixou de existir. Ele foi fundado lá em 1975. Nós tivemos altos e baixos no meio dessa história, mas ele acabou, na verdade, sendo ampliado. Hoje a gente consegue produzir biocombustíveis muito além do etanol. Hoje a gente tem a bioquerosene, a gente tem o próprio biodiesel, a gente tem N outros biocombustíveis tão importantes quanto na cadeia de produção. A gente não pode esquecer também que essa cadeia de produção, essa cadeia produtiva criada pelo pró-álcool proporcionou uma ampliação muito grande dos produtos hoje que uma usina ela pode nos dar, tá? Então, as usinas hoje elas não produzem apenas etanol ou açúcar, para os consumidores. Existe uma linha imensa de subprodutos que são gerados e criados a partir dessa cadeia de produção. No final da década de 1990, a produção de carros movidos a álcool chegava a 1% de todos os carros do Brasil. Eles eram chamados de frota verde, que era um estímulo ao uso de álcool hidratado, que eram usados em sua maioria em veículos leves como táxis e carros oficiais. No final da década de 1990 e início dos anos 2000, surgiu no Brasil um novo tipo de motor, o motor Flex Fuel, ou simplesmente motor Flex, que era um motor movido tanto a gasolina quanto a etanol. Com a chegada dos anos 2000, houve uma expansão dos canaviais por todo o território nacional, principalmente no estado de São Paulo, que é até hoje uma potência nesse assunto. Em 2002, o governo brasileiro criou o PNPB, o Programa Nacional da Produção de Biodiesel, em busca de alternativas viáveis de energia. O PNPB é de suma importância, pois ele garantiu que a gasolina tivesse um percentual de biodiesel, que foi gradual.
Ele começou com 5% e foi subindo. Atualmente estamos em 22% e estudando para 23% de biodiesel presente na gasolina. Vale ressaltar a sua importância no incentivo da agricultura familiar e de pequenos agricultores. A RenovaBio é uma política nacional brasileira que surgiu em 2017. A RenovaBio é a principal política nacional que temos hoje em dia no Brasil. Ela atua em várias áreas ambientais, como a produção de energias renováveis e biocombustíveis. Os biocombustíveis também emitem dióxido de carbono, porém em uma quantidade muito menor. Em sua maioria, utilizam de plantas como matéria-prima, que por sua vez utilizam o dióxido de carbono para fazer fotossíntese. Assim, o dióxido de carbono fica preso dentro de um ciclo. Essa história ainda não acabou. Novos capítulos ainda estão sendo escritos. E a partir de agora, esperamos que os biocombustíveis se tornem cada vez mais comuns para que possamos chegar em um futuro mais limpo e, consequentemente, melhor.